A delegação colorada já está em Fortaleza, onde o Inter enfrenta a equipe do Fortaleza neste domingo à noite pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Roger Machado tem um retorno importante vindo do departamento médico, mas também 3 desfalques por preservação de jogadores titulares e fundamentais para a equipe que, em função do desgaste físico, não foram para o Nordeste. A gente fala também sobre a notícia mais importante do dia. O Inter anunciou a renovação contratual com o técnico Roger Machado, que agora tem vínculo garantido até o final de 2026. Falaremos também sobre os bastidores da vitória colorada sobre o Nacional de Medellín e um discurso emocionado de Alan Patrick falando sobre aquele que é o seu melhor momento da carreira. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 12 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre a chegada colorado em Fortaleza. O Inter treinou pela manhã no CT Parque Gigante e já embarcou para o Ceará, onde enfrenta a equipe do Fortaleza neste domingo, às 7 horas da noite. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro e que o Inter vai jogar fora de casa com algumas situações que vale a pena a gente destacar, tá? Na chegada colorada ao Ceará, a gente teve primeiro a confirmação de uma boa notícia, que é o retorno do Gabriel Carvalho. Ele que já estava trabalhando com o restante do grupo ao longo das últimas semanas, não havia sido relacionado para a partida contra o Nacional de Medellín, mas agora viajou para Fortaleza e está à disposição para enfrentar o Fortaleza. Ele que não atuou ainda com a camisa do Inter na temporada de 2025. Gabriel Carvalho está à disposição, vai para o jogo em algum momento, pode entrar no segundo tempo e é uma opção importante que o Roger ganha, um garoto de 17 anos que só em agosto viaja para a Arábia Saudita para defender o Al-Qadisiyah, clube que o comprou junto ao Inter por 16 milhões de euros, tá? Mas, na lista de relacionados, 3 desfalques são sentidos, e 3 desfalques fundamentais, 3 jogadores que são fundamentais para a equipe. O Inter descansa alguns atletas pontuais e os deixa em Porto Alegre. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Isso faz com que o Inter vá a campo neste domingo com um meio-campo reserva, tá? A gente vai passar aqui um provável time do Internacional, tá? Que deverá ter Antony, Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei. O meio-campo reserva com Ronaldo, Thiago Maia e Oscar Romero. De um lado, Carboneiro, do outro lado, Wesley, na frente, Ener Valencia. Esse deve ser o time do Internacional para encarar o Fortaleza. Com Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick sendo preservados, esses jogadores já ganham a possibilidade de estarem à disposição no jogo do meio de semana contra o Palmeiras. E aí é um planejamento que o Inter faz, também sabendo da dificuldade do jogo do meio da semana no Estádio Beira-Rio e da importância que seria vencer o Palmeiras dentro do Estádio Beira-Rio, e já preserva esses 3 jogadores, tá? Na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre outro jogador que é fundamental também para o elenco colorado, que está fora de combate em função de uma grave lesão que ele teve no ano passado. Gabriel Mercado. Já se trabalha com a perspectiva do retorno de Gabriel Mercado nas próximas semanas, nos próximos meses, tá? Ele teve a lesão em setembro de 2024, passou por um procedimento cirúrgico, ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, passou por um procedimento cirúrgico, está em processo de recuperação, em alguns momentos já aparece no gramado do CT Parque Gigante e tem um retorno previsto para o segundo semestre, para o mês de julho, pós pausa do Mundial de Clubes. E nessa pausa, o Inter vai ter o término do contrato do Rogel, que não deve ficar no Internacional. E aí o Inter nem vai no mercado de transferências buscar jogadores, porque conta também com o retorno do Gabriel Mercado, que faz com que o Inter tenha 6 jogadores na zaga. Eu dou detalhes sobre o processo de recuperação de Gabriel Mercado, a importância dele para o elenco no vídeo que eu gravei na tarde desse sábado. É só conferir aqui no canal, tá? Mas
tem notícia importante, porque o Inter anunciou a renovação contratual do técnico Roger Machado. Aquilo que já era previsto, o próprio Roger havia adiantado na entrevista coletiva após Nacional de Medellín, está agora confirmado. Roger tem vínculo agora até o final de 2026. É claro que essa renovação contratual ela também passa por um reajuste salarial, o Inter tendo um pouco mais de tranquilidade com o Roger Machado. É a primeira renovação contratual que ele tem desde que ele chegou ao clube, desde que ele chegou ao Inter, e agora com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de respaldo, de segurança contratual, o Roger Machado, tá? Que falou para o site do Internacional sobre a renovação, e ele disse: é uma alegria imensa seguir nesse projeto, estou plenamente adaptado ao clube e cada vez mais motivado para continuar construindo uma trajetória de conquistas com esse grupo. O ambiente de trabalho é extremamente positivo e a força da nossa torcida tem sido determinante nesse processo. A confiança da diretoria foi essencial desde o início, assim como o acolhimento e a sintonia entre a comissão que eu trouxe comigo e os profissionais que já atuavam no clube. Essa integração foi natural e tem sido um dos diferenciais do nosso dia a dia. A fala do técnico Roger Machado sobre a renovação contratual, algo que ele também queria, obviamente, tem mais um ano de contrato com o clube, um pouco mais de segurança. E o presidente Alessandro Barcelos também falou sobre isso, tá? Ele disse: a permanência do Roger reforça a convicção no trabalho que estamos desenvolvendo. Acreditamos na continuidade como um dos pilares para alcançar nossos objetivos esportivos. E o Roger é peça central nesse projeto. A fala do presidente Alessandro Barcelos e do Roger para o site do Internacional. Agora oficial, o Roger tem contrato com o Inter até o final de 2026, tá? Uma última, o Inter lançou os bastidores da vitória colorada sobre a equipe do Atlético Nacional de Medellín, pelo placar de 3-0, tá? Nos bastidores, a fala do Alan Patrick, ela chama a atenção. Primeiro, o Alan Patrick chega aplaudido por absolutamente todo mundo no vestiário do Internacional, é saudado, todo mundo reverencia o Alan Patrick ao entrar no vestiário, claro, pelo fato dele ter feito um hat-trick, ter sido um cara decisivo, marcou os 3 gols da vitória. E aí o Roger, ele dá um curto discurso e fala: cara, eu nem quero falar porque hoje à noite é do Alan Patrick. E aí o Alan Patrick faz um discurso até emocionado, dedicando os 3 gols e a vitória ao grupo de jogadores, salientou o retorno do Tabata e do Cleiton Sampaio, que são jogadores que estavam fora de combate, mas reforçando a união do grupo, o quanto ele gosta de trabalhar ali, o quanto ele respeita todo mundo e que está vivendo um momento de fato especial, e teve o seu primeiro hat-trick na carreira, uma emoção do Alan Patrick no vestiário colorado depois da vitória sobre a equipe do Nacional de Medellín, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar as odds desse domingo na partida entre Fortaleza e Internacional, da qual o Inter é favorito, tá? Mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando no Castelão, o Inter tem a menor odd. Odd do Fortaleza 2.8, empate 3.1, Fortaleza, vitória do Inter tá pagando 2.6. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!